Boa noite, pessoal. Hoje iremos falar sobre suplemento. Lembrando que a hidratação é necessária, né? Temos aulas de hidratação, onde é que ela é extremamente necessária na atividade que estamos desenvolvendo. Falamos hoje especificamente sobre a suplementação. Suplementação, continuando, né? A matéria que vimos na aula passada, falamos basicamente sobre creatina e outros suplementos. Hoje a gente vai estar complementando. Professor, Oi. me chamou. Ou você vai fazendo a chamada aos pouquinhos? Não, eu vou fazendo aos poucos, igual da vez passada, tá? Aí depois eu Ah, continuo. tá, beleza, então. Então, a suplementação a gente já sabe, como o próprio nome já diz, é um suplemento. Não é para você ter aquela alimentação, né? Não seria um substituto de uma refeição, mas sim você vai estar adicionando a sua refeição. Por exemplo, as principais refeições que eu faço, né? Tais como café da manhã, almoço e janta, a gente não pode ficar preso ao suplemento, né? Porque o suplemento ele serve para suprir, né? Para você adicionar a tua dieta. Então você pensa assim, o dano muscular ele acontece no esforço físico intenso. Quando é que vem acontecer? Um hematoma intramuscular, onde é que vem acontecer uma inflamação, né? E essa inflamação acontece a hipertrofia da musculatura. Tá? Essa pessoa ela quer ter uma musculatura bonita, delineada, ela tem que fazer atividade física e tem que aliar a alimentação. Não é, por exemplo, para emagrecer. Vocês vão ver algumas estratégias que podemos utilizar, né, adiante na nossa disciplina, da onde que, se você não aliar o exercício físico, não fica um emagrecimento legal, não fica um emagrecimento de qualidade. O emagrecimento de peso na balança é fácil, mas o emagrecimento com qualidade, onde você perde a gordura e mantém a massa muscular, não é fácil, mas também não é difícil. Né? Então, esse dano muscular, o que vem acontecer? São sinais e sintomas que aparecem logo após uma sessão de exercício físico, onde a pessoa ela fica um pouquinho dolorida, onde é que tem aquela retenção hídrica, né? Onde é que você faz exercício físico, depois a hora que você vai pegar assim, você vê que realmente fica aquela parte mais esbranquiçada, enfim. O exercício físico intenso, o que ele vem ocasionar? Um maior estresse na fibra muscular. E que isso acontece? As microlesões. Tá? Então, o desenvolvimento muscular quer dizer isso, as microlesões, elas são necessárias, né, para o teu corpo sair da homeostase e tá conseguindo fazer algum objetivo tal qual, né, a hipertrofia. Então, acontece, além disso, além de hematoma muscular, intramuscular, vem acontecer diversas alterações bioquímicas na área afetada. Aqui posso falar, né, já vimos na nossa disciplina, várias reações, por exemplo, de um macronutriente, que é onde ele vem quebrar, né, onde é que vai tendo aquela quebra, para ele ser digerido. Então, tem diversas alterações bioquímicas que acontecem na área afetada, tá? O aumento da produção de citocinas inflamatórias, espécies reativas de oxigênio, conhecidas como ERO, né? E maior degradação das proteínas musculares. O que acontece isso? Maior degradação das proteínas musculares? Aquela lesão muscular tardia, aquela dor tardia. Tem pessoas que fazem exercício físico e acabam tendo uma dor muscular, tipo, depois de 24 horas, ou até mesmo de 48 horas, quem tem um metabolismo mais lento, né? Se a pessoa mais acelerado, já mesmo no próprio dia ela já sente essa dor muscular, né? Então a dor muscular ela pode variar entre 24, 48 e até mesmo 72 horas, dependendo do nível do treinamento que você tiver. Nós sabemos que se tivermos aquele treinamento mais pesado, onde é que a gente faz, por exemplo, uma subdivisão aí do treino aí em 6 treinos na semana, né? Tem treino A, B, C, D e F, né? Então, assim, teoricamente, para você tá com esse dano muscular até na outra semana, onde é que ele vem a fazendo aquele suporte para fazer aquela recuperação. E para isso é necessário você ter uma boa alimentação e, se necessário for, uma suplementação. Tá? Então, temos marcadores diretos e indiretos de dano muscular, tal como a dor muscular tardia, menor força muscular, porque se você treinou hoje determinada musculatura, você treinar amanhã, você não vai treiná-la como você treinou hoje, né? Então você vai ter um déficit nela. Então,
A amplitude do movimento vai ficar um pouquinho menor, por quê? Porque eu não vou conseguir esticar o braço como que eu estou conseguindo esticar hoje, né? Então tem esse dano muscular. Fica uma maior circunferência muscular, tá? Onde fica o hematoma intramuscular, tá? Então podemos ter elevação de marcadores urinários, tá? Aumento dos marcadores sanguíneos, tais como CK e a lactato desidrogenase, e o aumento dos marcadores, dos biomarcadores inflamatórios, que eles são conhecidos como a proteína C reativa e a interleucina 6. Então, muitas vezes tem que confundir também, porque a proteína C reativa, ela altera bastante, tal como um susto, alguma coisa assim, né? Qualquer machucadinha já altera. Mas também no exercício físico ela também faz essa alteração. Então, por aqui que servem os suplementos? Os suplementos servem para minimizar os danos secundários ou de início tardio. Tá? Então, para essa que seria a função dos suplementos no esforço físico. Vamos começar falando dos aminoácidos. Os aminoácidos, a estrutura deles, eles têm o grupo amina, tá? Temos aí o nitrogênio, 2 hidrogênios, está caracterizado por NH2. Temos o grupo carboxila, que é caracterizado por pelo carbono, oxigênio e hidrogênio, que é o COOH. Tá? E temos também o radical, né? Temos a ligação aqui também do carbono com hidrogênio e temos o radical. Se você for ver, se vocês forem analisar, a estrutura dos aminoácidos basicamente é essa, tá? Vai alterar a estrutura, mas sempre fica o grupo amino e o carboxila. Então, a classificação, ela é dependente da cadeia lateral. Aqui é que muda a estrutura do aminoácido, tá? Que eles podem ser polares, não polares ou até mesmo neutros. Lembrando que temos 20 aminoácidos no nosso corpo, tais quais 9 eles são essenciais, como isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano, lisina e histidina. Esses são os 9 aminoácidos essenciais. Tá? Então, o corpo humano, ele não é capaz de produzi-los. Tá? Ele não é capaz de produzir esses aminoácidos. Tá? Então, e a cadeia de aminoácidos, ela pode ser peptídeo, dipeptídeo, né, que tem as duas estruturas, tripeptídeo, né, que tem as 3 estruturas, tetrapeptídeos e polipeptídeos, né, que tem mais na cadeia maior, né, que tem várias estruturas. As proteínas, o que elas têm? Elas têm muitos aminoácidos na composição do polipeptídeo. Agora, eles são moléculas anfóteros. O que é isso? Eles podem se comportar como ácido ou como base. Tá? Vai depender também do grupo do radical livre ali. Agora, eu vou falar para vocês sobre o aminoácido de cadeia ramificada, conhecido como ACR, que é o BCA. Vocês já viram falar no BCA? Qual que é a composição do BCA? A composição do BCA, vocês podem me falar do que é formado o BCA? De quais aminoácidos que formam o BCA, a estrutura do BCA? Pode deixar ali a secretaria ali fazendo favor? Tá? Valeu, muito obrigado. A estrutura do BCA, por quais aminoácidos que o BCA é formado? Sabe aquele suplemento BCA? A gente vai falar sobre ele agora. Pelo menos falam que não. Só para ver que vocês estão me ouvindo aí. O BCA. BCA é formado Pode pelo... falar, professor, mas agora, de momento, eu não lembro. Isso. Então tá bom. Valeu, obrigado. Isoleucina e valina. Tá? São esses 3 aminoácidos que são formados, que fazem a composição do BCA. Tá? Então, os aminoácidos essenciais, eles são raramente em quantidades limitantes na dieta. Tá? Então, assim, quais serão as fontes de aminoácidos disponíveis para o metabolismo energético? Proteína dietética, pool de aminoácidos livres teciduais e a proteína tecidual endógena. Tá? Então, os aminoácidos eles podem ser oxidados pelo músculo esquelético, tais como os aminoácidos aspartato, asparagina, o glutamato e, principalmente, a leucina, isoleucina e valina, que compõem o BCA. Tá? Então, esses 3 aminoácidos eles são essenciais. Então, eles são supridos dieteticamente.
Juntos, eles perfazem 40% das necessidades diárias de aminoácidos essenciais e estão raramente em quantidades limitantes nas dietas. Tá? Então, por isso que seria um suplemento, um adicional que você vai estar fazendo com essa suplementação de BCA. Quais são as funções do BCA em si? Eles são precursores para a síntese proteica e são intermediários do ciclo de Krebs. Formação de corpos cetônicos e gordura, e são doadores da cadeia carbônica e nitrogênio para a síntese de aminoácidos não essenciais, que seria glutamato, glutamina, que é o mais abundante no músculo, e a alanina. Tá? E a oxidação para CO2 e acetil-CoA. Agora, os aminoácidos essenciais, eles vêm para fazer a degradação no fígado. Então, vamos lá. O BCAA, o que acontece? A degradação no tecido hepático. Toda essa reação que acontece com o BCA é toda ela feita lá no tecido hepático, tá? Mas com a cooperação do músculo esquelético. Tá? Então, aqui tem várias situações que não vamos estar estudando especificamente cada um, o que vai formar o quê, tá? Porque a gente está fazendo só a questão da nutrição básica. Tá? Mas, de qualquer forma, né, ela participa do processo de respiração celular. Tá? Então, os aminoácidos de cadeia ramificada, os populares BCA, formados pela leucina, isoleucina e valina. Tá? Qualquer pessoa, ela pode estar ingerindo BCA. Vejam bem, o BCA ele pode ser comercializado de diversas formas. Temos da Integral Médica, temos da Gold Standard, temos da Universal, enfim, qualquer pessoa pode estar ingerindo BCA. Mas a pessoa que treina mais de 3 vezes na semana, um treino intenso. Então, na verdade, né, se a pessoa treina 1, 2 vezes na semana, esporadicamente, não é necessário estar fazendo o uso desse BCA, tá? Porque daí mais são as pessoas que treinam intensamente. Tá? E o indicado é você estar tomando 2 cápsulas de 1 a 3 vezes no dia, porque BCA você pode encontrar em cápsula e BCA você pode encontrar em pó. Tá? Então, assim, o mais rentável vocês estarem fazendo é o uso em pó. Por quê? Porque não tem aquela cápsula em volta do produto em si, né? Por causa que você ingerindo, por exemplo, a cápsula, queira ou não queira, o organismo tem que quebrar a cápsula, para daí vai estar fazendo a absorção do BCA. Tá? Então, a questão do BCA em pó, ele é mais rentável para o indivíduo, tá? E o indicado para mulheres, por dia para mulheres, é de 9 gramas por dia para mulheres que treinam acima de 3 vezes na semana, né? 3, 4 ou 5 vezes na semana. E para os homens, de 12 gramas por dia, certo? Isso, de uma maneira geral, tem incluso alimentação também, tá? Então, não vão colocar os 12 gramas lá direto, né, para você estar fazendo essa ingesta, né? Então, a ingesta fica um pouquinho menor. Qual que é a melhor hora de você estar utilizando o BCA? Posso utilizar ele 40 minutos antes do treino, tá? Com o intuito dele estar regulando os níveis de cortisol e também vai estar diminuindo o dano muscular. Então, ele ajuda na recuperação. Tá? E também você pode tomar ele no pós-treino, tá? Depois do treino, ou 40 minutos antes, ou no pós-treino. Tá? Muita gente toma BCA durante o treino. Não seria interessante fazer esse uso. Tá? No pós-treino, ele facilita a recuperação, ele auxilia na recuperação e facilita a entrada e saída de nutrientes. Mas você tem que lembrar que muitas vezes tem que cuidar qual que é o jogo de suplementação que você faz, porque se você toma whey protein, né, ele já tem uma fonte abundante de aminoácidos, então você tem que cuidar com isso aí também. Tá? Então, nesse caso, seria interessante você tomar antes do treino, né, para regular os níveis de cortisol e diminuir os danos musculares. Então, vamos lá. Olha só, BCA está baratinho, 120 cápsulas, R$ 70,90, uma média, 280 gramas, R$ 49,00. Lembra que vocês sempre têm que olhar aqui, ó, quando vocês compram BCA, a quantidade de leucina, isoleucina e valina. Tá? Já comentei com vocês também a questão da leucina, que é o que mais funciona para... Que a leucina é o que mais funciona para você fazer, né, a questão do exercício físico. Só que ela não
não tem o efeito dela, anabólico, se ela não é ingerida juntamente com a isoleucina e valina. Tem vários suplementos que vendem a leucina pura, né? Então é importante você estar tomando junto com a isoleucina e valina. E também, a maioria dos BCAAs, eles têm essa quantidade de vitamina B6. Por que vitamina B? Porque ela é a principal transporte de nutrientes. Vamos lá. O que esse suplemento ele promete? Prevenir a perda de massa muscular. Tá certo ou tá errado essa informação? Aqui vamos fazer um teste, tá? Vou falar o que o suplemento ele promete e o que a ciência comprovou, tá? O que realmente ele faz, tá? Ele ajuda na prevenção da perda de massa muscular? Eu falei isso para vocês ou não? Não. Ele não auxilia na perda de massa muscular. Ele reduz a fadiga física e mental durante o exercício físico? Fala isso para vocês. Vamos Não. lá, gente. É, ele aumenta o desempenho e rendimento durante o treino? Acredito que sim. Ele reduz a dor muscular depois dos treinos, reduzindo os danos que o exercício causa nos músculos? Eu sou sedentária, nem faço ideia de suplementação. Não, vamos lá. Ó, ele regula os níveis de cortisol e diminui o dano muscular, nós falamos, né? Então, assim, se ele diminui o dano muscular, ele reduz a dor muscular depois dos treinos, certo? Reduzindo os danos, tá, que o exercício causa nos músculos. Ele favorece a formação de massa muscular? Então, vamos lá. Ó. A verdade é essa. O que que ele não faz? Ele não reduz a fadiga física e mental durante o exercício físico e ele não aumenta o desempenho e rendimento durante o treino. Tá? Mas sim, ele ajuda a prevenir a massa muscular, a perda de massa muscular, ele reduz a dor muscular depois dos treinos, reduzindo os danos que o exercício causa nos músculos, na musculatura, e favorece a formação de massa muscular. Ok? Vamos falar agora sobre o whey protein. Alguém já fez uso dessa substância, desse suplemento, do whey protein? Vocês conhecem o whey protein? Vocês já ouviram falar? O whey protein basicamente é a proteína do soro do leite, né? Ele tem alguns processos de fabricação, tais como concentrado, isolado e hidrolisado. Né? A gente pode utilizar o whey protein para diversas situações. No exercício físico, a gente pode até mesmo indicado para gestantes, né? Porque a proteína do soro do leite, então vocês imaginem, né? Do soro do leite é feito o tanto que eu preciso para fazer aquele suplemento, né? Então é por isso que às vezes até ele fica um pouquinho caro, né, para ser consumido, mas é válido. Ele tem bastante pesquisa sobre essa suplementação, tá? Então, o whey protein é o mais consumido do mundo. Você pode encontrar de diversas marcas e sabores. Você vai encontrar de chocolate, você vai encontrar de baunilha, vai encontrar de morango, vai encontrar de banana, vai encontrar... Ixi, Maria, vai ter um monte de tipo de whey, tá? O whey... Professor, Oi, tá, o jeito correto de tomar ele é com água. com água, nós vamos falar sobre isso aí. Por que com água? A absorção dele é mais rápida. O leite, como ele tem um pouquinho da gordura, ele vai retardar um pouquinho a absorção do whey. Tá? Então, por isso, o correto é você estar tomando com água, para ele cair, para a absorção dele ser mais rápida. E o whey ele é composto basicamente de 80% de caseína e 20% do soro do leite. Tá? Então, assim, ele tem aqueles 9 aminoácidos essenciais, lembra os 9 que eu falei para vocês? Tá? E mais baixo teor de lactose.
Tá, então vamos lá. Ó, aqui, esse que é o soro do leite, quando ele coalha, né? Esse que é o soro do leite. Então, o soro do leite seria essa aguinha aqui, ó, essa aguinha gostosa, né? Temos alta concentração de proteínas, mais alto valor biológico. Ela é rica, ele é rico em BCA, leucina e cisteína, e tem baixo teor de gordura. Por isso, eu comentei com vocês, se eu for ingerir o BCA, não é interessante ingerir depois do treino se eu estiver ingerindo whey protein, né? Porque senão a gente já tem uma fonte aí, uma alta concentração de proteínas e rico em BCA no whey protein, e devo estar ingerindo BCA. Né? Então, se eu estou tomando whey protein, que vai ser no pós-treino, aí sim, né, o BCA seria a ingesta dele no pré-treino. Então, temos aí whey concentrado, temos whey protein isolado, e temos o whey protein hidrolisado. Vocês vejam a faixa de valores. Tá? O concentrado está na faixa de R$ 60, o isolado está na faixa de R$ 90, né? Aqui eu falo uma porção de 900 gramas. E o hidrolisado está na faixa de R$ 150. Mas, professor, por que o hidrolisado é tão caro? Vou falar para vocês. Por causa do processo de filtração. O whey protein concentrado, ele tem de 70% a 80% de proteínas. Ele é menor índice de carboidratos e gorduras e, consequentemente, ele tem um mais alto valor biológico, tem um maior valor biológico. Agora, o whey protein isolado, ele já tem 90% de proteína, por isso que ele já fica um pouquinho mais caro. Pouco ou nada de carboidrato e gordura, ele praticamente é puro, né? Para graus leves a moderados de intolerância à lactose, à glicose. E o hidrolisado, ele já é mais concentrado, ele já é mais puro ainda, tá? O hidrolisado tem de 90 a 95% de proteína. Ele passa por vários processos industriais de filtragem, ou seja, basicamente 0% de carboidrato e gordura. A digestão dele é mais rápida e a absorção dele é mais rápida. Ah, professor, então eu vou comprar o hidrolisado. Se você não tem um treinamento bem intenso, se você não é atleta, se você não compete, não é necessário você comprar o hidrolisado, tá? Porque mesmo assim você não vai precisar de tão rápida absorção, tá? Então vocês optem pelo concentrado ou isolado, custo-benefício é melhor. Agora, se você compete, se você é um atleta, se você quer algo mais forte, né? Algo mais forte não, algo que tenha mais, que dê mais resultados para vocês, aí sim eu aconselho vocês estarem tomando esse hidrolisado, tá ok? Mas agora, se você não faz um treino normal, né? Se você faz atividade física normalmente, você pode estar ingerindo tanto concentrado quanto isolado. Se o valor estiver próximo, prefira o isolado, tá? Ele tem menor teor, pouquíssimo carboidrato e gordura. Então, o whey protein, que momento que eu vou estar ingerindo whey protein? Até 40 minutos após o treino. Por quê? Por causa que daí, ali tem uma melhor síntese proteica. Se você passar dos 40 minutos, então, na verdade, é ali que a tua musculatura mais precisa desse suplemento, né? Então é até 40 minutos pós o treino. Aí depois que você suplementou, tipo assim, se você vai fazer uma. Daí, claro, você não vai substituir a refeição sólida pela líquida, tá? Então é um suplemento, você está tomando a mais. Você toma whey protein 40 minutos, até 40 minutos após o treino. Quanto tempo depois você pode se alimentar ainda? Que você deve se alimentar para não jogar o seu whey fora, basicamente. Tá, ele ajuda no ganho de peso também, tá? Mas aí é só quando você toma em excesso. Só quando você toma em excesso, tá? Mas principalmente não é o próprio whey, mas a gente está falando mais a questão do carboidrato que também vamos falar na aula de hoje, tá? O maltodextrina e a dextrose. O whey não nem tanto, ok? Vamos lá, gente. E eu também posso estar. Até quanto tempo depois eu tenho que ter uma refeição sólida?
Liguem o áudio aí, falem comigo, por favor. Até quanto tempo depois eu tenho que ter uma refeição sólida? Se eu tenho que ingerir whey até 40 minutos após o treino, tá? Quanto menos de 40 minutos, melhor. Para melhor síntese proteica. Depois do whey ingerido, eu tenho até mais ou menos uma meia hora para estar fazendo uma refeição sólida, tá? No pós-treino. E posso tomar também whey antes do treino. Posso tomar também antes do treino, para evitar o catabolismo, aliado a uma fonte de carboidrato, porque o carboidrato é que vai dar energia para o treinamento. Tá? Então, assim, não treinam sem essa fonte de carboidrato. Claro, se a gente não for fazer outras estratégias de emagrecimento. E também posso estar tomando whey pela manhã, rapidamente, para você abastecer de uma maneira rápida as reservas proteicas. Tá? E também você pode tomar whey antes de dormir. Eu não estou falando estou falando ou, tá? Até 40 minutos após o treino, ou antes do treino, ou pela manhã, ou antes de dormir, tá? Antes de dormir, para prolongar o estado anabólico, né? Que a gente faz, por exemplo, qual que é a hora que a gente faz o anabolismo do nosso corpo? Né? Onde é que entra o jogo, aquela cascata de reações, onde é que faço o anabolismo? É na hora de dormir. Então, o whey também ele é válido antes de você dormir, para estar tomando, para estar prolongando esse estado anabólico. Olha aí, ó. Coloquei, né? Consumir whey, que vocês já perguntaram, com água ou leite? Com água, tá? Que a absorção dele é mais rápida. Tá? Com o leite ele vai retardar um pouquinho, por causa que o leite já tem a gordura em si também, né? Então você vai estar, o indicado é você estar consumindo ele com água. Só que procure nunca ultrapassar, olha a aula de hidratação, nunca ultrapassar a marca de 300 ml, tá? Com uma porção de whey protein. Por quê? O volume maior, ele vem acarretar uma lenta, ele vem a deixar a digestão mais lenta, tá? Com uma menor eficácia. Então, 300 ml é o suficiente. Tem aquelas pessoas, né, que pegam, fazem um shake do whey e tal, não sei o que lá, tomou, beleza, depois vai lá e coloca mais quase meio litro de água e toma de novo. Então, assim, às vezes não é o whey protein que você está tomando que é ruim, né, mas a forma que você está tomando é que está errada. Então, o volume maior de água, ele vai acarretar uma lenta digestão, tá? Ele vai lentificar essa digestão. E o whey protein, ele é indicado, ó, de tantas pesquisas que esse suplemento tem, que ele é mais consumido no mundo, tem diversas situações que eu posso estar consumindo whey. Tanto para sedentário, né? Veja bem, não digo propriamente whey protein, ingesta de proteína diária, tá? Sedentário é 0,8 gramas por quilo por dia. Então, é fácil você fazer o cálculo, né? Você vai fazer 0,8 vezes o seu peso, tá? Se você pratica exercício físico até 3 vezes na semana, você vai estar ingerindo 1 grama por quilo por dia de proteína. Se você pratica treino de resistência, né, treino aeróbico, corrida, bike, de 1 a 1,6 gramas por quilo por dia. Se você pratica atividades mistas, futebol, no outro dia você faz musculação, no outro dia você vai pedalar, de 1,4 a 1,7. E agora, quando você faz exercício de força, que seria na musculação, o intenso, aí sim a ingesta é de 1,6 até 2 gramas por quilo por dia de proteína. Tá? Vamos lá, gente. Whey protein engorda? Whey protein engorda? Whey protein engorda? Se usar em excesso, sim, né? Se usar em excesso, sim. Whey protein, ele pode substituir refeições? Não, porque ele é um suplemento. Isso, exato. Whey protein vegano, ele é parecido com o whey protein tradicional? Porque, assim, a população hoje em dia vai crescendo a questão dos vegetarianos e veganos, né? Então, hoje a gente encontra aí também os whey veganos. Vocês acham que esse whey vegano, que é da proteína, não do animal, mas sim vegetal, vocês acham que se assemelha com a mesma quantidade, com a mesma concentração do que um whey tradicional?
O whey vegano, ele se assemelha muito com o whey isolado, tá? Se você pegar um whey vegano bom, ele seria basicamente aí de 90% de proteína, tá? Então ele não é igual o whey protein tradicional, vamos dizer assim, um hidrolisado, não é tão bom quanto, mas ele é parecido com o isolado ou concentrado, tá? Então o whey vegano é válido consumir sim. Só que o whey vegano também, por que eu pergunto isso? Por causa que ele é bem mais caro, né? O whey vegano, só que ele é a base de proteína da planta. Existe o whey protein feminino? Vocês acham que o whey protein feminino é diferente do whey protein masculino? Aqui, no whey protein feminino, existe, tá? Só que daqui tem a adição de colágeno, tem a adição de outras substâncias, né? Que seria mais para a feminilidade, que ajuda tanto na pele, tá? Então eles colocam algumas outras substâncias, tá? Para vamos dizer assim, uma estratégia de marketing, né? Para estar intensificando aí o valor, né, monetário do whey. Então, às vezes, compensa você, ao invés de você comprar o whey feminino, seria interessante você comprar o whey protein tradicional, né, e daí estar ingerindo essas outras maneiras aí em forma de cápsulas, que seria mais em conta, né? E o whey protein, há efeitos colaterais? O que vocês falam para mim? Ele há efeitos colaterais? O whey protein ele pode ter efeitos colaterais, tal como se você for ingerir muito em quantidade, da mesma maneira que um efeito colateral dele é você engordar. É você engordar, né? E além disso, pode dar diarreia, ele pode dar náusea, né? Então esses são os efeitos colaterais do whey protein. Por caso que aqui for demais também, você vai eliminar, tá? Então vamos lá. De tudo que nós falamos, quero que vocês respondam para mim sim ou não. O whey protein, ele maximiza o anabolismo, aumentando os ganhos de massa muscular e recuperação dos tecidos? Correto ou é mentira essa informação? Esse aqui é tudo que o fabricante está falando. O whey protein, ele pode aumentar o desgaste físico em treinos de força, evitando a fadiga e a perda de rendimento? Ele fortalece o sistema imunológico, ajudando a combater infecções, né? Talvez o whey protein ajude aí no combate ao Covid. Acelera a recuperação entre um treino e outro e diminui a sensação de cansaço após os treinos. Auxilia na perda de peso, pois estimula a queima de gordura. Diminui significativamente o colesterol total e abaixa o colesterol ruim, de acordo com um estudo publicado pela British Journal of Nutrition. Aqui eu já trouxe a resposta certa para vocês também, né? Já está falando aqui até quem publicou. Ajuda a controlar a pressão arterial de acordo com a pesquisa? Pá, ajuda. Melhora a saúde óssea, vamos lá. O que não tem pesquisas falando? Sobre a saúde óssea, sobre o fortalecimento do sistema imunológico e dele estar aumentando o desempenho de força, tá? Então, o que ele faz? Ele ajuda na recuperação muscular, né? Então, por isso que o whey protein, ele é válido, né, no nosso treinamento. Vamos lá. Maltodextrina ou dextrose? Vocês já ouviram falar nesses suplementos? Maltodextrina ou dextrose? São suplementos baratos, né? Que basicamente são carboidratos. Tá? Carboidratos complexos e carboidratos simples. Já vou estar explicando aqui para vocês essa diferença. Então, vou falar para vocês primeiro a maltodextrina. A maltodextrina ela é comercializada, né? Comercializada em 1 quilo, basicamente R$ 15, tá? 1 quilo, talvez daí para um mês. A fonte, quais que são as fontes? Qual que é a fonte? O que eu poderia comer no lugar da maltodextrina? Vegetais, granola, cereais,
pão integral, lentilha, aveia ou inhame. Né? Então, são várias fontes que nós podemos encontrar, por exemplo, do suplemento da maltodextrina. Ele é um carboidrato complexo. O que quer dizer isso? É um polissacarídeo. Lembra lá que nós estamos de disacarídeo, quadro polissacarídeo? Né? Então, ele é um polissacarídeo. Tá? Onde é que ele é digerido de uma maneira mais lenta? Aonde o aumento gradual, o aumento ele é lento e gradual na glicemia. O índice glicêmico é aproximadamente 105. Então, quanto menor o índice glicêmico, mais lento é a digestão dele, tá? Então, assim, aonde que ele é indicado nós tomarmos, por exemplo, maltodextrina? Vocês vão ver que é diferente a maltodextrina da dextrose, tá? Então, ele é formado por moléculas de C6H12O6. Essa aqui é a fórmula da glicose, tá? E que vai estar formando a maltose, a frutose e até mesmo a dextrose. A malto também você pode estar encontrando, né, na mandioca, batata doce, milho, arroz, o arroz e o pão integral, tá? O arroz e o pão integral. O que ele faz? Ele vai estar aumentando os níveis de insulina, aumentando o fluxo de glicogênio para o interior das células e para estar fornecendo a energia necessária. O fornecimento de energia ele é lento e gradual e vai estar retardando a fadiga. Então, por isso é interessante a gente fazer esse consumo da maltodextrina. Ele vai vai favorecer o ganho de força e o maior volume, consequentemente, né, o maior volume muscular. Ganhando força, vou conseguir estar fazendo exercício com mais intensidade, vou estar aumentando o volume muscular. Ele evita episódios de hipoglicemia. Né? A gente já se deparou com bastante situações aí que a pessoa, talvez, ela faz exercício intenso e ela vem até uma hipoglicemia, ela fica fraca, né? Então, para ele também evita esses episódios. O interessante é você estar consumindo antes ou durante o esforço. Tá? Quando que eu vou estar consumindo antes? Quando eu faço o esforço de alta densidade e baixo volume, tal como a musculação. Quando eu posso tomar durante o esforço? Quando eu estou fazendo uma atividade de longa duração, tal como uma maratona, uma pedalada, né? Que está na moda para a gente fazer. Quanto que eu vou estar ingerindo de maltodextrina? 1 ou até 4 colheres de sopa, dependendo do tamanho do indivíduo, o peso do indivíduo, em 250 ml de água. Não mais do que isso de água. Tá? Não, porque vai ficar difícil a absorção dele, tá? Então você coloca lá, vou colocar 500 ml de água para daí conseguir fazer exercício aí de extenuante, um exercício volumoso aí de até 3, 4 horas. Não, gente, é 250 ml de água para daí estar melhor sendo absorvendo, a melhor absorção. Terminou isso aí, depois você continua com a água, né? Não, tal como a creatina você consome nos dias de descanso, por causa que ela fica aderida ao músculo. Agora, o maltodextrina você não consome nos dias de descanso, tá? Por quê? Se você for consumir nos dias de descanso, você vai estar acumulando a gordura corporal. Tá? Qual que seria a contraindicação da malto? Ela pode ocorrer o aumento da produção de insulina, tá? O teu organismo ficar tomando todo dia, pode começar a aumentar a produção da insulina e quando você parar pode ter hipoglicemia. Tá? Então tem que cuidar com isso aí. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da dextrose, para você ver qual que é a diferença da dextrose. Dextrose, ela é mais ou menos aí, né, 1 quilo da comercialização dela, está uns R$15, é baratinho, tal como a maltodextrina. Qual que é a fonte? Arroz branco, açúcar refinado, bolacha recheada, pão francês, a batata normal e o refrigerante. Carboidrato simples, aqui eu estou falando do monossacarídeo. Qual que é a diferença entre a maltodextrina e a dextrose? A maltodextrina ela fornece energia gradual e lenta para o exercício físico. Agora essa daqui fornece energia rápida. Tá? Então o indicado para você consumir o maltodextrina é antes do treino, o exercício intenso, tá? E durante, quando a gente for estar fazendo algum exercício com maior volume. O índice glicêmico elevado, tá? Vocês podem ver que o índice glicêmico é de 111. Antes, vimos que é de 105, então o índice glicêmico aqui é maior. Tá? Então, acontece a maior liberação de insulina, ou seja, aumenta a glicemia no sangue. Consequentemente, vai ter uma elevada concentração de calorias. Tá?
Porque vocês imaginem, nessa dextrose, nessas fontes que acabamos de falar, imagina quanta caloria que ele tem, né? Então, treino intenso e volumoso, elas são armazenadas como glicogênio, tá? Eles são armazenados como glicogênio, treino intenso e volumoso, e não como gordura. Então, por isso, se você tem um treino razoável, né, de moderado a intenso, se você está em nível intermediário a avançado, você não precisa se preocupar isso. Mas se você está treinando muito fraco, aí você tem que se preocupar, porque às vezes, né, ele vai estar sendo consumido vai estar sendo armazenado como gordura. Ele promove a regeneração muscular, reparação das microlesões, aquela microlesão que eu falei para vocês no início da aula, que acontece com o exercício físico, né, ele ajuda na reparação e preservação do tecido muscular. Ele melhora a absorção de nutrientes, tais quais proteínas, vitaminas e sais minerais. Consequentemente, né, ajudando essa absorção dos nutrientes, ela vai estar evitando o catabolismo muscular e você vai estar consumindo dextrose no pós-treino. Por quê? Porque aqui é fornecimento de energia rápida e não gradual. Gradual eu preciso para mim fazer o treino. Energia rápida é depois do treino, tá? Então essa aqui eu vou consumir após o treino, independente do volume do treino, tá? Então é sempre após o treino, tá? Então, por exemplo, se você for consumir 30 gramas de dextrose, já vai equivaler a 120 calorias, né? Então já é uma quantidade bem calórica. Garante a melhor absorção dos nutrientes, tá? Então, consequentemente, hipertrofia, e não consumir também, da mesma maneira que a maltodextrina, você não vai consumir nos dias de descanso. E da mesma forma, você vai consumir 1 a 4 colheres de sopa em 250 ml de água. Então, assim, uma fornece energia gradual, outra fornece energia rápida. Beleza, 105 comparado com 111 de índice glicêmico. Muitas gente utilizam a maltodextrina no pós-treino também, tá? Porque vocês podem ver que o índice glicêmico não varia muito. É só agora, quando nós estamos falando de um treino mais intenso e tal, esse índice glicêmico vai dar bastante diferença, tá? Então, pode ocorrer também, da mesma forma que é contraindicado, pelo uso contínuo, muito tempo, por causa que ele pode ocorrer o aumento da produção de insulina e vir desencadear, consequentemente, a hipoglicemia, quando você está parando de estar ingerindo esse suplemento. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. A primeira parte da nossa aula é essa, e vamos discutir em sala de aula.